12h33, como combinado, as notícias da metrópole agora com a Mina Abreu, que já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda e boa tarde. E a gente começa com aquela atualização dos casos que a gente está acompanhando aí da Covid-19 no nosso país. Boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde você de casa. No Brasil, nós temos até a data desta terça-feira 4.969.141 casos confirmados, sendo aí 147.494 óbitos. No estado de São Paulo, 1.010.839 casos, 36.490 óbitos. Agora a gente vai falar um pouquinho da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 cidades. Olha só. 82.601 casos e a última atualização foi feita nessa terça-feira. Campinas ainda vai atualizar no meio da tarde, que nós temos a coletiva do prefeito às 3 horas. Mas olha só, Campinas com 33.948 casos. Estamos aí nos aproximando dos 34 mil casos, Gabriel. Indaiatuba, 7.276. Sumaré, 6.218. Americana também, a gente teve ontem o recebimento aí de uma atualização de Americana com agora 5.833 casos. Santa Bárbara do Oeste, 5.789, seguida de Hortolândia com mais de 4 mil casos. Paulínia e Valinhos tem mais de 3 mil casos. Vinhedo, Itatiba, Vinhedo está quase chegando aos 2.000, né? Itatiba, Cosmópolis, Montemor, Arthur Nogueira e Jaguariúna com mais de 1.000 casos. Aí com menos de 1.000 vem Nova Odessa, seguida de Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Pedreira com 566, Olambra, 395 e Morungaba com 167 casos. Ô Mina, falando especificamente da cidade de Campinas, sobre os dados, né, naquela atualização diária, 165 casos a mais na cidade de Campinas. A doença continua circulando na cidade, 165 pessoas de ontem para hoje. Ontem para hoje, não. Hoje ainda vai ser atualizado. De segunda para terça-feira. Hoje ainda a gente vai pular daqui a pouco esses números, Gabriel. Daqui a pouco vai ter mais. Então, de segunda para terça-feira, 165 casos. Em investigação, 18 casos a mais de pessoas que estão com sintomas. Foi feito o teste e o resultado ainda não saiu. 14 óbitos em investigação, pessoas que faleceram e a doença ainda não foi descoberta. Pessoas internadas, 3 a mais, 251 pessoas internadas na cidade de Campinas. Então, a doença segue avançando. Isso mesmo. Quando você fala desse número de 251, olha, na semana passada, a gente até comemorou a queda dessa internação abaixo, que foi a primeira semana que nós tivemos abaixo dos 250 e agora a gente já subiu, nem que seja um pouquinho, mas já subimos, preocupante. Exato. Vamos lá, o número de óbitos na nossa região, 2.690 mortes, sendo 1.253 até esta terça-feira em Campinas, seguida de Sumaré com 242 óbitos, Indaiatuba 210, Santa Bárbara do Oeste com 179, Americana 159, seguida de Valinhos, Hortolândia, Paulínia, Nova Odessa, Cosmópolis, Montemor, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Engenheiro Coelho e aí aquelas últimas cidades que mantêm aí a média a partir de Jaguariúna, a gente pode observar Arthur Nogueira com 16 óbitos, Pedreira 8, Santo Antônio de Posse 6 óbitos, Morungaba 4 e Olambra registrou até o momento 3 óbitos. Informações agora da região metropolitana, Prefeitura de Americana. A gente está falando aqui desses casos, justamente quando a gente passa dessa atualização, olha só, ontem só em Americana a gente falou de registros de mais de 100 casos por dia aqui em Campinas, né, de um dia para o outro, mas a Americana, por exemplo, em um dia confirmou 32 novos casos. Então, como a gente observa, não é só Campinas que tem que estar atenta. E a Americana, quando a gente olha na nossa tabela, Gabriel, ela está ali, ó, entre as 5 cidades com o maior número de casos da região metropolitana de Campinas. Então, a gente observa que pelo percentual de moradores daquela cidade, o número ainda de transmissão
não está muito baixo, é preciso haver atenção aí na cidade de Americana e em toda a nossa região metropolitana de Campinas. Um olhar especial aí para as cidades vizinhas, né, de Santa Bárbara do Oeste e também Americana, sempre nesse top 5 aí de casos e de mortes em relação à Covid-19, que, claro, traz um impacto econômico. Isso mesmo. A gente tem aqui os indicadores da 40ª semana epidemiológica, que compreende entre os dias 27 de setembro e 3 de outubro, que foi aquela semana que a gente já comentou das quedas. Então, olha só, quando a gente fala, a gente teve menos 37,5% no número de casos e menos 40,3% no número de mortes referente ao coronavírus nesta semana. E com isso, quando a gente fala também o leito abaixo de 60%, até porque a gente tinha uma outra contagem, a gente fala em termos otimistas. No entanto, o Observatório da PUC Campinas, que analisa todos esses números, está preocupado ainda com o impacto econômico da pandemia aqui no mercado da região metropolitana de Campinas. E do ponto de vista econômico, nós ainda temos alguns riscos em relação aí à geração de renda. Tudo indica que será possível manter também a reabertura, né, do comércio, de algumas atividades, inclusive com indicação do governo do estado, que devemos avançar um pouco mais com a abertura, né, de eventos que já estão teoricamente permitidos, eventos culturais, cinemas, teatros, e há uma indicação, há uma intenção de promover a região metropolitana de Campinas, mais precisamente o Departamento Regional de Saúde de Campinas, para a fase amarela, né, onde a gente poderia ter uma flexibilidade ainda maior das atividades econômicas. Mas o economista garante que essa flexibilização, de nós irmos inclusive para a fase verde, não vai garantir a sustentabilidade econômica somente. Não depende apenas dessas reaberturas, né? Embora os dados do IBGE, da pesquisa de atividade, indiquem, né, algumas altas mensais na atividade da indústria, serviços e comércio, ainda no saldo do ano em relação ao ano passado, o que a gente tem é um decrescimento da indústria e dos serviços, com um pequeno crescimento de 1% no comércio nesse momento, na comparação ano a ano. Por outro lado, os dados da PNAD Covid mostram um cenário bastante preocupante no mercado de trabalho, com uma taxa de desemprego gravitando acima dos 13,5% e com uma quantidade muito alta, né, cerca de 17,5 milhões de brasileiros no desalento. Junto a isso, uma redução significativa da massa salarial pelos contratos de redução de carga e salário, que embora tenham salvado alguns empregos, salvaram com esse custo, né, com esse ônus de se reduzir consideravelmente os rendimentos das pessoas, o que dificulta uma retomada baseada na ideia do consumo das famílias. O especialista fala da importância das exportações e também de políticas públicas para que então as pessoas não dependam exclusivamente, por exemplo, de auxílios do governo. Resta, né, uma esperança de recuperação do setor externo, que já tem mostrado uma tendência à importação de commodities do Brasil, então não são bens industriais, que é um outro problema. Há um viés de retomada com insumos, né, agrícolas, sobretudo, né, alguns como arroz, com a soja e com os produtos minério de ferro, outras commodities também minerais. E isso acaba causando um desequilíbrio de preço internamente, em alguma medida. E a outra perspectiva de retomada seria do gasto público, mas o diagnóstico do governo continua, né, firme e rígido no cumprimento do teto dos gastos, o que limita a ação do Estado nesse processo de retomada.
Bom, falando um pouquinho sobre educação agora, Mina, a gente já mostrou até uma reportagem aqui no Câmara Total sobre o retorno das aulas presenciais, claro, de uma forma gradativa, aos poucos, alunos, de forma facultativa também, e o bilhete único escolar também está retornando. Justamente, Gabriel, por conta da volta às aulas na rede particular de ensino e também facultativa para os alunos das escolas estaduais, em Campinas está sendo retomado hoje cadastramento, comercialização e a possibilidade da utilização do bilhete único escolar. Lembrando que desde o dia 25 de março, naquele período em que nós tivemos aí a suspensão das aulas, o bilhete único ele estava também suspenso. Inclusive, quem tem crédito nesse bilhete único vai poder usar agora. E olha só, lembrando que ele garante o desconto de 60% no valor da tarifa, que hoje com o bilhete único normal é de R$ 4,55, portanto, o estudante paga R$ 1,82 pela passagem. E atualmente são 47 mil cartões do bilhete único escolar, que a partir de hoje pode ser usado normalmente. Agora, Mina Abreu, como está o seu amigo ventilador ou ar-condicionado? Ele está funcionando bem na sua casa? Porque o calor que tem feito não tem como não ligar. Está funcionando bem e eu estou na expectativa da conta da energia elétrica depois de tudo isso. Mas olha só, ontem a Defesa Civil emitiu um novo alerta por causa da baixa umidade do ar em função desse calor e da estiagem. Ela atingiu um índice de 19,9%. E é declarado estado de alerta quando a gente tem entre 12% e 20%. Lembrando que continuam aquelas recomendações: não fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 4 da tarde, evitar as aglomerações em ambientes fechados, usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas e também a proteção ao sol, mantendo assim as atividades só bem no finalzinho da tarde ou no começo da manhã. E isso, Gabriel, tem um outro efeito também. Tem um reflexo nessa estiagem, este calor, que é no número de incêndios estão crescendo na cidade. Isso mesmo, Campinas já registrou 268 focos de incêndio. Olha, no ano passado nós tivemos aí 192 focos, ou seja, nós estamos em alerta justamente por conta dessa estiagem, do calor extremo. A Defesa Civil, inclusive a Operação Estiagem, todo ano vai até setembro. Este ano, em função desse calor e da baixa umidade do ar também, foi-se decidido que a Operação Estiagem continua justamente porque é preciso monitorar várias áreas. A Defesa Civil, ela faz vistorias preventivas e neste ano já foram 579 e o ano passado 454. Todo alerta, lembrando você aí de casa, junto ao lixo de frente de casa ou aí no seu quintal, não coloque fogo nesse lixo, porque isso é extremamente perigoso, além da questão de causar o incêndio para a saúde também sua e dos seus vizinhos. E até porque é crime, né, esta prática de incêndio. Lembrando, Gabriel, que as pessoas que quiserem, inclusive, saber sobre a umidade relativa do ar, sobre como está o tempo, se tem algum alerta, nós temos aqui o site, que é o www.resiliente.campinas.sp.gov.br. Lá você pode ver, inclusive, qual a expectativa, se vai esfriar, se vai esquentar, porque a gente tem ali os dados das estações meteorológicas, são 14 em Campinas e os dados são todos inseridos ali nesse site. Vou acessar depois para me ajudar na previsão do tempo, que eu vou falar daqui a pouco. Mina Abreu com as notícias da metrópole, certo?